Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para poder trazer um devocional especial para você. E hoje, a nossa meditação, o nosso devocional, nós iremos meditar na parábola do filho pródigo. Ontem nós falamos sobre a ovelha perdida. Hoje nós vamos falar da parábola do filho pródigo. O capítulo 15 de Lucas, ele traz 3 parábolas muito interessantes. Aqui eu vou fazer comparação com a qual você assistiu ontem, da ovelha perdida, e do filho pródigo hoje. Tem algo interessante que você precisa distinguir a partir de agora. Eu vou estar colocando para você o texto para que nós possamos ler juntos. Vamos meditar no capítulo 15 de Lucas, do verso 11 a 24, e nós vamos meditar. Eu tenho certeza que em algum momento você não parou para pensar em distinguir das parábolas que Jesus disse no capítulo 15 de Lucas, tem uma diferença muito grande, aonde eu quero poder estar trazendo para você aqui, e que acontece muito no meio cristão. Amém? Mas antes de poder estar falando sobre esse devocional e entrar no texto de Lucas capítulo 15, verso 11 a 24, eu quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar o nosso canal. Ok? Eu preciso da sua ajuda, basta você deixar um like, é gratuito, ok? Não é inscrito no canal? Muitas pessoas que estão nos assistindo, é a primeira vez que estão nos assistindo, se inscreva em nosso canal. Nós temos live, leitura da Bíblia, lives ao vivo, nós temos devocional todos os dias, de domingo a domingo, e você é convidado para poder estar junto conosco, ok? E também quero fazer um convite especial a você, aonde hoje, às 20 horas ao vivo, nós vamos estar, queridos, dando início ao nosso primeiro encontro da nossa conferência. Serão 3 dias, dia 13, 20 e 27. Vou colocar na tela para você saber do que se trata. É a conferência Felizes no Casamento, ok? Você pode fazer sua inscrição pela operadora 41 98717 9535. Serão no dia 13, 20 e 27 de novembro, às 20 horas online, aonde você pode assistir junto conosco. Pastor, é só para os casados? Não. É para quem vai casar, é para quem é amasiado, é para quem é divorciado, é para quem está frustrado, é para você. Casamento é uma estrutura familiar aonde nós vamos trazer muitos pontos interessantes e tenho certeza que vai ser esclarecedor e restaurador também. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Vamos meditar então a parábola do filho pródigo, lá no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 a 24. Eu vou colocar aí na sua tela e você vai poder acompanhar comigo. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome?
Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o, fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Queridos, eu já li tanto sobre esse texto e cada vez que eu leio é algo assim tão emocionante e que traz uma lição para nós como filhos e traz uma lição como pai. Todos nós, a grande maioria das pessoas que nos assistem já são pais. E todos nós somos filhos. Todos nós, um dia, ou pelo menos a boa parte dos que nos assistem, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E mesmo depois de um tempo na igreja, mesmo depois de um tempo ali congregando, adorando ao Senhor, passa um tempo, a própria pessoa, por desejos próprios, ela simplesmente decide se afastar de Deus. Ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de ter comunhão com os irmãos, ela decide sair, ela decide caminhar, como filho pródigo, como filho mais novo. O pai não botou ele para fora. O próprio filho chamou o pai e disse: dá-me a parte da herança. E esse filho foi viver no mundo. E em nenhuma parte dessa parábola você vai ver o pai dizendo: não vá, filho, fique aqui. Por quê? Porque enquanto você está morando com seu pai, com sua mãe, o seu pai e sua mãe não te expulsa de casa. Ele tem prazer de te ver dentro de casa. Deus tem prazer de te ver dentro da igreja, adorando e exaltando a Ele, junto com os outros irmãos. Mas muitos irmãos são como o filho pródigo. Eles decidem por conta própria andar. É diferente da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perdeu. Ela se distraiu, ela caiu, ela foi enganada, então ela se perdeu. O filho pródigo não. Ele não se perde. O filho pródigo, ele decide sair. Ele sai. E em nenhum momento você vê na parábola que o pai foi atrás do filho. Mas você vê que o pastor vai atrás da ovelha perdida. Sabe o que nós entendemos aqui, queridos? Deus não vai atrás de quem decidiu sair. Deus vai atrás daquele que se perdeu. No entanto, que quando nós lemos nesse texto, e nós vimos em Lucas, capítulo 15, mais exatamente, nos versos, nós vamos ter ali o verso, só colocar no meu computador aqui, queridos, para ficar mais fácil para mim.
ele tem um momento do texto que diz que ele cai em si. É o verso 17. O verso 17 diz: caindo em si. Muitas vezes Deus permite até que você saia. Mas vai chegar um momento que você vai lembrar de quando você servia a Deus, de quando você andava com Deus, de quando você orava, de quando você jejuava, de quando você entregou sua vida para Jesus. O quanto de paz você tinha, o quanto de tranquilidade você tinha, o quanto de fartura você tinha. Porque esse mundo, queridos, a representação dessa parábola de escassez e fome é uma representação de que esse mundo que a gente vive, ele é ilusório. Ele vai iludir. Depois que você estiver no mundo e que você tiver perdido tudo, a sua dignidade, o teu nome, na hora que você estiver com seu nome lá no chão, quando você já não tiver mais nada para perder, só a própria vida, Satanás ele vai te pisar, vai te fazer passar as maiores necessidades possíveis. Aonde nem a comida dos porcos vai ser dada a você. Então é a hora de você cair em si e dizer: quando eu estava com Deus, eu tinha dificuldade, tinha as tribulações, tinha as adversidades, mas Deus nunca me deixou faltar nada. Como o filho pródigo disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui sou filho morrendo de fome? Então, esse filho que foi embora e que o pai não foi atrás, queridos, mas eu tenho certeza que todo dia o pai ele ficava olhando de longe para ver se o filho dele estava vindo. Todo dia o pai olhava para o horizonte para ver: será que vai vir uma sombrinha lá de longe? Será que o meu filho está voltando arrependido? E um dia aconteceu. Um dia aconteceu desse filho voltar. E talvez esse filho, na cabeça dele, fala assim: eu não sou digno mais de ser chamado filho do meu pai. Mas eu vou falar para o meu pai para me tratar como se fosse um servo dele. Mas quando ele chega no pai, no caminho de volta, e o pai vê ele de longe, o pai sai correndo, tem compaixão, abraça, beija, chama os seus servos e diz: traga a roupa, troquem ele, bote a melhor roupa, bote sandália, bote anel no dedo dele. Porque meu filho estava morto, ele está vivo, vamos festejar. Nas duas parábolas, queridos, tanto da ovelha perdida quanto do filho pródigo, existe algo interessante. Quando a ovelha é encontrada ou quando o filho pródigo retorna para casa, a festa. A festa. E eu quero dizer para você, eu não sei se você, muitas vezes que está nos assistindo, você talvez seja um homem de Deus, já está na igreja, mas independente se você é uma pessoa de dentro da igreja que já tem uma comunhão com Deus, ou você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez e se identificou como filho pródigo, ou você que assistiu o devocional de ontem se identificou como a ovelha perdida, saiba que para você tem festa, para você tem um abraço estendido, para você tem o colo do Pai, o abraço do Pai para você. Porque Deus ele te perdoa, te lava, te limpa, te purifica, te perdoa. Amém? E eu quero que você fique com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu quero poder estar orando por você nesse momento, consagrando esse dia ao Senhor, para que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor cada irmão e irmã que está nos assistindo nesse momento, e clamando ao Senhor que a tua misericórdia, compaixão seja derramada sobre a vida deles.
Que eles tenham um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. E que eles possam ter um dia abençoado. Que a saída e a chegada deles sejam guardadas. Que a casa, a família deles sejam guardadas pelo Senhor. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.